E nessa aula você vai praticar exercícios sobre seno, cosseno e tangente. Já começa dando o like para a aula de hoje e para você que não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Então já dá uma olhada na questão 1. Dado o triângulo abaixo, então temos nosso triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, cujos lados medem 8 centímetros, 15 centímetros e 17 centímetros, calcule seno do ângulo beta, cosseno do ângulo beta e tangente do ângulo beta. E para você que precisa de uma explicação anterior a essa sobre seno, cosseno e tangente, eu vou deixar a indicação da aula para você não perder nenhum detalhe. Só lembrando que aqui é a resolução dos exercícios, então é importantíssimo você voltar. Mas eu vou dar uma explicada aqui, com certeza. Então, o que significa esse negócio de seno, cosseno e tangente? Que aqui são abreviações, tá bom? De seno, cosseno e tangente. Quando eu falo de seno, o seno é a razão entre o cateto oposto em um triângulo sobre a hipotenusa. Então, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, vamos colocar aqui para a gente começar a fazer o cálculo do seno desse ângulo beta. Aí você vai no triângulo e você olha onde é que é localizado esse ângulo. Tá aqui, ó. O ângulo beta tá aqui. Se o ângulo beta tá aqui, o nosso ângulo de visão está aqui, quem é o cateto oposto? Quem está de frente para ele? Quem está de frente para esse ângulo é esse lado aqui. Então, aqui eu vou colocar que é o cateto oposto, abreviação, tá bom? Depois, quem é esse H? É H de hipotenusa, que eu coloquei ali a abreviação. Hipotenusa é o maior lado em um triângulo, ou você pode observar que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Ó, quem está de frente para o de 90 graus é aqui, ó. Então, esse segmento AC, ele é a nossa hipotenusa. Então, tá fácil agora de encontrar quem é o seno. Vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é 15. Então, vai ser 15 pela hipotenusa. A hipotenusa é 17. Então, ficou 15 17avos. Aí você observa se dá para fazer uma simplificação quando você chegar nos resultados. Aqui não dá para simplificar. Então, pronto, cheguei na resposta. Só isso. Nesse caso, é só isso. Só observar e colocar os valores. Agora, vamos calcular o cosseno do ângulo beta. O que é o cosseno? Olha aqui. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E agora, quem é o cateto adjacente no triângulo retângulo? É aquele lado que está junto ao ângulo, aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Tá, é fácil de identificar, gente. Você pensa assim, olhou para o triângulo, acha a hipotenusa, que é o lado maior, pronto. Aí, o lado que está de frente para o ângulo de visão é o cateto oposto. O que sobrou é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, para calcular o cosseno desse ângulo, eu vou colocar cateto adjacente, que no meu triângulo aqui mede 8. Então, vai ser 8 pela hipotenusa. 8 por 17. Só isso, Giz. Só isso daqui, para você ir praticando nos primeiros casos. E agora, a tangente do ângulo beta. O que é a tangente agora? Vamos lá ver, quem sabe? A tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, coca. Então, vai ficar assim. A tangente vai ser o cateto oposto, que é 15, pelo cateto adjacente, que vai ser 8. Ah, e só lembrando, gente, que os lados do meu triângulo ali são só representativos, tá bom? Então, eu calculei seno, cosseno e tangente e você pode marcar aí, ó, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente vai ser a coca, vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. E quando eu estudava, o meu professor falava assim, eu lembro até hoje, tá? E era fácil de memorizar, ó, ficaria aqui, ó, corri, lembra aí, ó, caí e tomei uma coca. Tipo, nada a ver ali, mas só pra gente memorizar como que é seno, cosseno e tangente nessa ordem que eu estou falando.
E agora vamos para o exercício 2. Agora na questão 2, que você vai observar que não é easy igual a questão 1, que o triângulo já estava pronto, né? Nós vamos ter que ler e interpretar o enunciado. Então ela diz assim: para celebrar o Dia da Árvore, um grupo de estudantes decidiu calcular a altura de um grande ipê no parque da cidade. Eles se posicionaram a 18 metros da base da árvore. Isso é uma informação relevante, então nós já vamos grifar isso daqui, ó, 18 metros da base da árvore. E com um teodolito de 1,6 metros, mediram o ângulo de elevação até o topo da árvore, encontrando 30 graus. Considerando o solo plano, qual é a altura aproximada do ipê? Então, numa situação dessa daqui, que você está estudando trigonometria no triângulo retângulo, você vai imaginar a situação. Ah, Gis, mas eu não sei o que é de trigonometria no triângulo retângulo. Como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Então, o que é um teodolito, produção? É um aparelho que faz as medições, assim, ó, igual um tripé. Igual o tripé que você está gravando aí, ó. Daí ele tem um aparelhinho em cima, assim. Então, vamos imaginar a situação, ó. Vou fazer a representação, tá? Nós temos, então, aqui o ipê, ó. Aqui o solo é plano. Aí nós temos o ipê, ok. Aí o que eles fizeram? Eles posicionaram um teodolito a quantos metros da base da árvore? A 18 metros. Então, eles vieram aqui, colocaram um teodolito aqui, vamos colocar assim, ó, um teodolito, que tem 1,60 m de altura, ok? E com a visão desse teodolito aqui, que eles foram lá observar, eles encontraram um ângulo de elevação. O que significa isso? Que a hora que eles olharam lá no teodolito, lá para cima, no topo da árvore, formou-se um ângulo de 30 graus. Então, veja, eles olharam no teodolito até o topo do ipê. Ficou meio torto, mas tudo bem. E encontraram aqui um ângulo de 30 graus. Mas esse ângulo vai ficar solto aqui? Não, agora eu venho aqui e traço uma reta paralela ao nosso solo, que é plano. E se você observar, aqui formou o nosso triângulo retângulo. Ok essa situação? E agora, o que eu vou fazer? Eu sei as medições. Eu sei que aqui é 18 metros esse segmento, esse lado do triângulo, porque ele fala que ele se posicionaram a 18 metros da base da árvore. Então, é muito importante, quando você lê o enunciado, você já ir grifando essas informações. E o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber qual é a altura aproximada do ipê. Então, eu preciso saber esse lado do triângulo primeiro, ó, presta bem atenção nesse tipo de questão. E depois que eu achar esse tamanho aqui, eu vou somar com o tamanho aqui do teodolito, que seria de 1,60 m, tá bom? Agora vem outra dúvida do aluno. Ah, Gis, isso aí é fácil, fiz o desenho, interpretei, tudo bem. Como é que eu vou saber o que eu vou usar agora? Se eu vou usar seno, cosseno ou tangente, como é que eu faço? Quando que eu uso o quê? Então, aqui, como a gente tem uma formação de um triângulo retângulo, né? Nós temos esse ângulo de 30 graus, que eu coloquei ali, que é o nosso ângulo de visão. Eu vou identificar as medidas que tem nesse triângulo. Ó, o que eu tenho de frente para o ângulo de visão, o lado de frente para o ângulo de visão é cateto oposto. Então, aqui é um cateto oposto. E o lado que está junto com o nosso ângulo de visão é o cateto adjacente. Então, aqui é a cateta adjacente. E esse lado, que é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa. Mas não está perguntando nada referente a esse lado. Então, nem vou botar o H de hipotenusa ali para não misturar na nossa cabeça. Então, eu identifiquei que eu tenho CO e CA nesse desenho meu. Se eu tenho CO e CA, qual dessas 3 fórmulas que nós vamos usar? Olha bem, que está escrito aqui pra gente. Vai ser a tangente. CO com CA. Relacionou essas duas. Veja que o cosseno relacionou o CA com a hipotenusa. Eu nem tenho ali hipotenusa, então tá fora. Veja aqui, o seno, ele relacionou CO
com a hipotenusa, com H. Eu nem tenho hipotenusa ali, então ele está fora. Então, quer dizer que eu vou ter que calcular a tangente, vamos lá. Nós vamos calcular a tangente de qual ângulo? A tangente do ângulo de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, cadê o cateto oposto? É x. Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente, 18. Tá bom, mas e agora? O que eu vou fazer? Porque tangente de 30, como que eu vou saber quanto que é a tangente de 30? Ah, daí quando nós temos os ângulos que são chamados de ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, nós temos uma musiquinha pra gente cantar. Você pode cantar baixinho ou na imaginação na hora da sua prova. Você vai fazer assim, ó, marca, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar e continuar a conta. Então, você vai fazer assim, ó, seno, cosseno e tangente. Daí eu coloco os ângulos 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, tá bom? Ah, Giz, mas e se não for, um exercício não for nem de 30, nem de 60, nem de 45? Aí o enunciado te dá, ele fala lá, dados, seno de 24, faz de conta, é igual a tanto. Cosseno de 28 é igual a tanto. Daí ele coloca no enunciado, tá? Produção, sabe cantar essa musiquinha, como é que fazia para montar a tabelinha? Lembra daquela música de Natal lá, Jingle Bell, Jingle Bell? Nós vamos naquele ritmo, tá bom? Daí nós vamos cantar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ó, cantei, agora vou colocar aqui, ó, de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, olha aqui, ó. Tudo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E cantando essa musiquinha, você consegue montar a tabelinha com os valores daqueles ângulos notáveis. Ok? Marca bem aí, porque eu vou tirar já daqui para a gente continuar a nossa conta. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o valor da tangente de 30 graus. Aí você vai lá na tabelinha, sabe que é um ângulo notável, e vai na tabelinha. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Daí você vem aqui e coloca raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 18. Muito bem. O que nós podemos fazer agora? Nós temos aqui uma igualdade entre duas razões, vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3 vezes x, vamos colocar aqui, ó. 3 vezes x, 3x. E 18 vezes a raiz quadrada de 3. 18 raiz quadrada de 3. Então, eu sei que esse 3 está sendo multiplicado pelo x. E como aqui eu tenho uma equação, eu aplico o conceito de operação inversa. Então, vai ficar x igual a 18 raiz quadrada de 3 sobre 3, dividido por 3. Agora, veja que esse 18 e esse 3, eles podem ser simplificados pelo próprio 3. E aí, vai ficar x igual 18 dividido por 3 dá 6. 3 dividido por 3 dá 1. Então, não preciso colocar nada do denominador. E a raiz quadrada de 3 eu não simplifico, tá? Não vai vir aqui simplificar a raiz quadrada de 3 pelo 3, não pode, tá bom? É só o número que está aqui do lado da raiz quadrada. Então, quer dizer que o valor de x ficou 6 raiz quadrada de 3. Ai, aí o aluno fala, Giz, mas deu um valor com raiz, por que não pode ser um valor normal? Então, agora, o que a gente pode fazer? A raiz quadrada de 3, ela pode ser trocada por aproximadamente 1,73. Então, eu posso fazer agora o quê?
pegar 1,73 e multiplicar por 6. Porque aqui nós sabemos que é uma multiplicação. Ó, 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 7, 42. Com aquele 1 que subiu, 43. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Com aquele 4, 10. Agora aqui eu tenho duas casas decimais, duas casas decimais. 10,38. Então, 10,38 é esse valor. Olha aqui, ó. 10,38 é esse valor do x. Para eu saber a altura total, lembra que eu falei? Eu preciso somar com a altura agora do teodolito. Então, eu somo com mais 1,6. E lembrando, só lembrando que quando você vai fazer adição com números decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ser 10,38, ó. 10,38 mais 1,6, que seria 1,60. Dá 8, 3 mais 6 dá 9, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 1, 1. Então, vai ficar 11,98 metros a altura total do nosso IP aqui. Viu que esse daqui foi um pouquinho mais trabalhoso. Você vai fazendo bastante exercícios, vai pegando o jeito e faz assim, ó, com bastante facilidade. E por isso nós vamos para o exercício de número 3. E nós temos outro enunciado para ser interpretado. Mas calma que, como eu disse, com a prática você vai pegando o jeito. Um bombeiro precisa alcançar uma janela que está a 6 metros do chão. Opa, já vamos grifar aqui, ó. 6 metros do chão. Ele apoia uma escada na parede do prédio e a escada forma um ângulo de 60 graus com o solo. Qual deve ser o comprimento mínimo da escada para que ela consiga chegar lá na janela? Então, vamos imaginar a situação? Nós temos aqui, então, vamos colocar ali um prédio, faz de conta que eu tenho um prédio aqui, o terreno é plano, ó. Representativo, né, gente? Aí, nós temos uma janela bem aqui, ó. E o que que acontece? Essa janela, ela está a 6 metros do chão. Então, vamos colocar aqui daqui até aqui, nós temos 6 metros, ó. Ok. Pode deixar desenhadinho até a janela, até chegar aqui só o prédio. Pronto. E agora, o que eu preciso saber? O bombeiro vai lá e coloca uma escada que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Forma 60 graus aqui, ó. Essa escada que ele colocou. Faz de conta que aqui é a escadinha, né? Ok. Aí a pergunta é, qual é o comprimento mínimo dessa escada para que ela chegue lá na janela? Então aqui eu coloco o X. E você consegue observar que nós temos a formação do nosso triângulo retângulo bem aqui, ó. E aí quando eu tenho a formação do triângulo retângulo, eu já vou imaginando, será que eu vou usar seno? Será que eu vou usar cosseno? Ou será que eu vou usar tangente? Qual que eu vou usar, será, não? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar o que eu tenho. O ângulo de visão está bem aqui. De frente para ele, esses 6 metros, ele significa o quê? Que seria esse lado do nosso triângulo, ele seria cateto oposto. Lembra? Quem está de frente para o ângulo de visão. E esse lado aqui, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, que é o maior lado do triângulo, ele é a nossa hipotenusa. Agora veja, quando eu tenho a relação entre cateto oposto com hipotenusa, cateto oposto com hipotenusa, aqui ó, seno, cateto oposto com hipotenusa. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o seno do ângulo de visão que está lá, que é de 60 graus. Então, nós vamos fazer assim, ó, deixa eu colocar aqui, que a gente sabe que é seno, vai ficar o seno de 60 graus, porque o ângulo de visão está aqui, e lembrando que ele é um ângulo notável, daí você lembra lá da tabelinha, da musiquinha que nós cantamos, ao cateto oposto, e o cateto oposto é 6, sobre a hipotenusa, que é x agora, a hipotenusa. Aí, nós precisamos dessa medida. Quanto é que é o seno de 60? Produção, lembra da musiquinha? Ó, vai lembrando, imaginando. 1, 2, 3. Opa, termina em 3. Então, já sei que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Confere aí quem marcou, certo?
o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a 6 sobre x. Cheguei nesse caso aqui, multiplica-se cruzado. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes o x, que é igual a 2 vezes 6, que é 12. Pronto. Agora vai ficar x igual... Esse raiz quadrada de 3 que está aqui, ele vai passar para o outro lado, para o outro membro, porque nós temos uma equação. Ficar x igual a 12 dividido, porque ele estava multiplicando, pela raiz quadrada de 3. Aí vem dois casos agora que eu quero mostrar para vocês. Raiz quadrada de 3 é 1,73. Então, você pode pegar e fazer a divisão de 12 pelo valor aproximado de raiz quadrada de 3, ou aqui você faz uma racionalização para tirar essa raiz quadrada de 3 do denominador. Eu acho mais fácil fazer assim, quer ver, ó? Vou multiplicar pela raiz quadrada de 3 no numerador e no próprio denominador. Esse processo significa racionalização de denominadores, tá? Então, vai ficar x igual 12 vezes a raiz quadrada de 3. Ah, Giz, mas não sumiu a raiz quadrada de 3. Mas calma lá. E aqui no denominador vai ficar raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Mas agora me diz, quanto é que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. E veja que agora eu posso simplificar esse 12 com esse 3. Eu posso dividir pelo próprio 3, ó. E se eu dividir 12 por 3, eu vou encontrar 4. 3 por 3, 1. Daí não preciso pôr no denominador. E a raiz quadrada de 3 está aqui. Agora, se você quiser ir lá multiplicar 4 vezes a raiz quadrada de 3, é muito mais fácil do que você dividir aquela hora que eu tinha falado, 12 pela raiz quadrada de 3. Mas é os dois caminhos e você escolhe qual é mais fácil para você de acordo com as habilidades, tá bom? Então, como eu sei que aqui vale 1,73, eu vou multiplicar 1,73 por 4, ó. Na multiplicação, acho que é bem mais fácil do que da divisão, não é? 4 vezes 3, 12, que vai 1. 4 vezes 7, 28, com aquele 1, 29, vai 2. 4 vezes 1, 4, 6. Uma, duas, uma, duas. Então, quer dizer que eu vou encontrar um valor de x igual a 6,92 metros, que seria o comprimento aqui da nossa escada. O valor mínimo que essa escada teria que ter seria de 6,92 metros. E aí, me conta, você faria a divisão aqui ou você faria igual esse processo que eu fiz? Qual fica mais fácil para você? E vamos para a questão de número 4. E agora, na questão 4, que também tem um enunciado, vamos ler e fazer a interpretação. Um surfista guarda sua prancha de surf em pé, apoiada em uma parede. Então, olha que já dá para fazer, né, um esboço disso aqui, ó. Aqui nós temos a parede. Daí ele vai lá e apoia a sua prancha de surf em pé aqui na parede, ok? Tô fazendo esboço, tá bom, gente? E aqui o chão que é plano. Opa, quase que não deu, vamos arrumar. Muito bem. Agora, a prancha mede 2,5 metros de comprimento. Então, eu vou lá e já vou marcar essa informação. A prancha que está aqui, ela tem 2,5 metros de comprimento. E ao ser apoiada, forma um ângulo de 45 graus com o chão. Então, aqui vai formar-se 45 graus. Qual é a distância entre a base da parede e o ponto onde a prancha toca o chão? Ou seja, eu preciso saber quanto que mede esse pedacinho aqui, ó. Eu preciso saber disso daqui. Agora, eu já sei que eu tenho aqui um triângulo retângulo, que forma ali o ângulo de 90 graus com a parede, e eu pergunto para você, será que eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Aí você vai lembrando, ó, de novo, colocar aqui para você observar. Seno, cosseno ou tangente. Ângulo de visão, gente. Ângulo de visão tá aqui.
O que é que eu tenho no nosso triângulo? Quais valores? Eu tenho o valor de 2,5 metros, que significa o que aquele valor de 2,5? Ele é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Perfeito. Agora, quem é o valor de x aqui? Ele é o que aqui? Ele é um lado que está junto com o nosso ângulo, então ele não é cateto oposto, porque se fosse oposto, estaria aqui. Então, ele é o cateto adjacente. E quando eu relaciono cateto adjacente com hipotenusa, o que eu tenho? Olha bem, cateto adjacente e hipotenusa. Eu tenho o cosseno do ângulo. Então, quer dizer que eu preciso calcular quanto é o cosseno. Eu vou calcular quanto é o cosseno de 45 graus, que está aqui, ó. Que vai ser também um ângulo notável. Então, cosseno de 45 vai ser igual a cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 2,5. Aí, lembrando lá da nossa tabelinha, quanto é que vale o cosseno de 45? Quem marcou, fala para mim quanto é que vale. Muito bem, o cosseno de 45 vai medir raiz quadrada de 2 sobre 2, igual a x sobre 2,5. Agora eu venho aqui e multiplico cruzado, e aí vai ficar, então, que x vezes 2, que vai dar o 2x, é igual a 2,5 vezes a raiz quadrada de 2. 2,5 vezes a raiz quadrada de 2. Então, x vai ser igual, aqui eu tenho uma multiplicação, então esse 2 ele passa dividindo, porque eu faço operação inversa. Então, vai ficar 2,5 raiz de 2 dividido por 2. Você pode, então, agora dividir 2,5 por 2, não vai cortar aqui, tá? Esse 2 com esse 2, não. Vai pegar 2,5 dividir por 2, que dá para fazer um cálculo mental aí, né? Que dá R$ 2,50 dividido para 2 pessoas, R$ 1,25 para cada uma. Vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 você marcou, né? Que é aproximadamente 173. Agora, a raiz quadrada de 2, ela é aproximadamente 1,41. A gente trabalha com esses valores, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 1,41. Vou multiplicar os dois e vou encontrar qual é o valor de x, ou seja, vou encontrar quantos metros que a nossa prancha está da parede. Então, vamos lá. Multiplicação com números decimais. 1,25 por 1,41. Vamos lá, vai ficar 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20, que vai 2. 4 vezes 2, 8, 10, que vai 1. 4 vezes 1, 4, com aquele 1, 5. Agora, por 2, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. E adiciona tudo isso daqui, ó. 5, 2, 6, 7 e 1. Ó, agora as casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. 2 mais 2, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu vou encontrar uma distância de 1,7625 metros. Isso significa que a distância que a prancha está apoiada da parede vai ser 1,7625 metros. Aí você para e olha, faz sentido, né? Aqui tem 2,5, aqui ficou com 1,76, faz sentido, né? Porque assim, quando você faz a resolução de uma questão que tem um enunciado assim, geralmente a gente chega lá na resposta, não olha mais para nada e pronto, acabou. Não, é importante fazer a validação, observar, ver se faz sentido o que você chegou. Porque imagina se aqui você errasse a quantidade de casas decimais e colocasse aqui. Imagina 176 metros, não ia fazer sentido. Então, sempre que fazer a resolução, analisa no final, faz a validação, vê se faz sentido o resultado que você encontrou. E agora vamos para a última questão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o desenho do hospital, aqui eu tenho a rampa de acesso e o solo. E o nosso ângulo de 90 graus aqui. Muito bem, então eu já sei o quê? Eu já sei que essa rampa, ela tem 12 metros de comprimento. Então, aqui, 12 metros de comprimento. E, ao fim dela,
atinge-se uma altura de 1,2 metros em relação ao solo. Então, a hora que a pessoa está lá caminhando, chegou lá em cima, o que acontece? Essa altura aqui em relação ao solo marca-se 1,2 metros, tá? Qual é o ângulo de inclinação aproximado desta rampa? Veja que não tem um ângulo de visão agora. Então, nós vamos descobrir quanto que nós temos de inclinação aqui para a rampa ter essas medidas. O que nós temos? Nós temos, então, se o ângulo de visão está aqui, nós temos de frente para ele um cateto oposto. E nós temos aqui a nossa rampa, que está de frente para o ângulo reto, o nosso 12, que ele é a hipotenusa. E quando eu tenho cateto oposto relacionado com hipotenusa, nós temos o seno. Já está sabendo, né? Já fizemos vários exercícios. Então, nós temos o seno. Mas como que fica esse exercício se eu não tenho um ângulo de visão? Então, nós vamos escrever assim, ó. O seno de um ângulo desconhecido que eu vou chamar de x, o seno de x é igual ao cateto oposto, que no nosso caso é 1,2, pela hipotenusa, que é 12. Então, eu vou descobrir agora que o valor do seno de x vai ser igual a, se eu dividir 1,2 por 12, veja bem essa divisão aqui, ó. Vamos ter que tirar essa vírgula daqui. Então, nós vamos ter que multiplicar aqui por 10, ou podemos falar, vamos igualar a quantidade de casas decimais. Então, se eu multiplicar por 10, aqui vai ficar 12. Só que se eu multipliquei por 10 aqui, eu preciso multiplicar por 10 aqui. Aqui fica 120. 12 dividido por 120, não dá. O que eu tenho que fazer? Transformar aqui esse 12 em 120 décimos. E assim eu venho aqui e coloco 0,1, porque 1 vezes 120, 120 com o resto 0. Então, aqui eu vou encontrar que o seno de x vai ser 0,1. Mas como é que eu vou descobrir o valor desse x, que é o que está pedindo? Quanto que é esse ângulo? Aí você observou que no enunciado ele me deu umas informações. Você observou isso? Caso ele não dê essas observações, talvez o enunciado ou na sala de aula você possa trabalhar com uma tabela. E daí nessa tabela você teria que procurar lá na coluna do seno qual ângulo que tem o resultado de 0,1. Só que aqui ele já me deu pronto, ele já falou que o seno disso daqui, que é o 5,7, que seria o valor do meu x, é aproximadamente 0,10. Ah, Giz, mas aqui tá 0,1. Mas dá na mesma, 0,1 e 0,10 é o mesmo, tá bom? Então quer dizer que, como eu já sei que é seno, é claro que ele deu os 3 valores, né? Porque o aluno, na hora que começa a fazer a questão, não sabe se vai ser seno, cosseno ou tangente. Agora, como eu já sei que é seno, descarto o resto e trabalho aqui, ó. Então, o meu ângulo que eu tô procurando, esse x que eu tô procurando, ele vale 5,7. Então, x igual a 5,7 graus, que seria a inclinação da nossa rampa aqui, ó. 5,7 graus. E aí, você viu uma questão que foi diferenciada das outras, mas que nós precisamos também utilizar o conceito de seno, cosseno ou tangente. Depende da questão. Aqui foi seno, mas talvez poderia ser cosseno ou tangente. Tudo bem? E se você precisar de mais aulas sobre trigonometria, seno, cosseno ou tangente, eu tenho as aulas aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Ou você pode procurar também no YouTube Giz com Giz e o nome do conteúdo. Aí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova e na sua atividade. E se você precisar de um material de matemática básica para praticar vários conteúdos e se preparar, eu tenho um material de matemática básica que está incrível, gente. Vou deixar o link para você na descrição. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!